Olá pessoal, a videoaula de hoje é sobre o contrato de mútuo. A gente já viu que o contrato de mútuo é uma espécie do contrato de empréstimo e consiste no empréstimo de uma coisa fungível, de uma coisa, portanto, que pode ser substituída por outra do mesmo gênero, na mesma quantidade e da mesma espécie da coisa emprestada. O contrato de mútuo, ele está previsto lá entre os artigos 486 e 86 ao artigo 592 do Código Civil. E ele pode ser conceituado como sendo o contrato de coisas, o mútuo é o contrato de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que ele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Pelo contrato de mútuo, nós temos de um lado o mutuante, que é o proprietário da coisa fungível, e do outro lado o mutuário, que será a parte contratante que irá receber a coisa cedida sem ônus pelo mutuante. Então nós temos de um lado o mutuante e do outro lado o mutuário. O que caracteriza o contrato de mútuo é que este empréstimo recai sobre uma coisa fungível, portanto, uma coisa que pode ser substituída por outra da mesma quantidade, qualidade ou espécie. Bom, além disso, a gente tem que analisar que o objeto do contrato de mútuo, aquele contrato de empréstimo que recai sobre coisa fungível, ao ser feita a cessão gratuita desta coisa pelo mutuante, na verdade há uma transferência da própria propriedade da coisa. No contrato de mútuo, portanto, o que se transfere é a própria propriedade da coisa, que passa a ser usada, consumida pelo mutuário. O bem móvel fungível cedido pelo mutuante será consumido pelo mutuário. Isso impede que seja devolvida exatamente a mesma coisa, o mesmo objeto. O que é o objeto de devolução é uma coisa similar da mesma espécie, quantidade ou qualidade. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que este contrato de mútuo se refere à cessão gratuita de empréstimo de 50 sacas de soja de uma determinada espécie. Olha, uma vez cedida as 50 sacas de soja pelo mutuante, o mutuário vai se utilizar deste bem. Este bem será consumido e ao final do contrato ele tem, o mutuário, a obrigação de restituir a mesma coisa relacionada à mesma espécie e à mesma quantidade, mas não as mesmas sacas de soja, porque a saca de soja originariamente entregue a ele foi consumida durante o seu uso. Por isso que se fala que o contrato de mútuo é também um contrato de empréstimo de consumo. A coisa cedida é consumida e depois é devolvida uma da mesma espécie, da mesma qualidade e também da mesma quantidade. Não é devolvido, portanto, a mesma coisa. É devolvida coisa similar. Por isso é chamado também o contrato de mútuo como sendo um empréstimo impróprio. Ok? Bom, vamos ainda falar que esse contrato ele é denominado de contrato de consumo e em relação ao objeto, o mutuário, que é aquela pessoa, a parte contratante, que recebe a coisa fungível, ele vai assumir os riscos da coisa a partir da sua transferência. E a restituição de obrigação desta coisa, ela permanece mesmo em caso em que esta coisa seja destruída pelo caso fortuito ou força maior. Olha só, no contrato de mútuo, o que se transfere ao mutuário é a própria propriedade da coisa. A própria propriedade do bem cedido é transferido para o mutuário. E assim ele assume todos os riscos deste negócio. Se este negócio vier a ser, se esta coisa vier a ser perecida, se essa coisa venha a se perder em razão de um caso fortuito ou de uma força maior, ainda assim ele estará obrigado a devolver coisa similar para o mutuante. Portanto, o que se transfere é a própria propriedade da coisa cedida. É indevido também, em favor do mutuário, qualquer restituição dos valores que foram despendidos para a conservação da coisa
ou pela indenização de benfeitorias por ele realizada. Veja bem, como que se transfere a própria propriedade da coisa, aquilo que foi gasto para a conservação daquela coisa enquanto estiver em poder do mutuário, isso não pode ser objeto de ressarcimento futuro pelo mutuante, porque o risco da transferência é da própria pessoa mutuária. Ela assume, né, os riscos da coisa por se tornar proprietária dela enquanto se utiliza daquela coisa em empréstimo. Se essa coisa se perecer, se esta coisa se perder, quem assume os riscos é o próprio mutuário. E da mesma forma, se houver necessidade de se fazer alguma benfeitoria neste bem cedido para sua manutenção, para sua conservação, este valor gasto para esta benfeitoria não pode depois ser exigido do mutuante. Não pode ser exigido porque é indevida qualquer restituição destes valores por se transferir a própria propriedade em favor do mutuário. Assim como o mutuário, como ele adquire a propriedade da coisa cedida, e ao final do contrato ele vai ter que restituir uma coisa similar àquela que foi entregue pelo mutuante, ele também não tem direito de ingressar, o mutuante, com as ações possessórias caso o mutuário não devolva a coisa cedida, a coisa emprestada. O mutuante não ingressa com ações possessórias para restituir a coisa, porque agora a propriedade passa a ser do mutuário. Se houver o decurso do contrato de mútuo sem a devolução da coisa cedida, neste caso cabe ao mutuante não as ações possessórias para reaver a coisa. Cabe ele ingressar com ações de obrigação de dar ou fazer, cumuladas com indenização. Ele não vai pleitear ou a reintegração da posse da mesma coisa cedida, porque aquela coisa cedida foi, obviamente, consumida pelo mutuário. Logo, cabe a ele, mutuante, decorrido o prazo sem restituição da coisa, apenas se valer das ações de obrigação de dar ou fazer cumulada com perdas e danos. Bom, e a classificação do contrato de mútuo? Como que o contrato de mútuo é classificado, por exemplo, em relação às obrigações assumidas pelas partes? Em relação às obrigações assumidas pelas partes, o contrato de mútuo ele é classificado como sendo um contrato unilateral. Só há obrigação para o mutuário, e a principal dela é restituir ao mutuante o equivalente da coisa que foi cedida. Esta é a principal obrigação do mutuário e só há no contrato obrigações para ele. Se só há obrigações para uma das partes contratantes, o mutuante não tem nenhuma obrigação contratual, logo este contrato é classificado, o contrato de mútuo, como sendo um contrato unilateral. Além de ser unilateral, via de regra, quanto às vantagens auferidas pelas partes, o contrato de mútuo é classificado como sendo um contrato gratuito. E é um contrato gratuito porque tem vantagens somente para o mutuário. O mutuário recebe a coisa cedida pelo mutuante, se utiliza desta coisa e, uma vez extinto o contrato, ele é obrigado a devolver coisa similar ao mutuante. Como só tem obrigação para o mutuário, este contrato é classificado como sendo um contrato gratuito. Olha só, nos casos em que há a cessão de empréstimo de um bem fungível considerado dinheiro, por exemplo, e esse dinheiro ele deve ser devolvido com a cobrança de juros, neste caso se fala de mútuo federatício, que é um empréstimo de dinheiro mediante pagamento de juros. Neste caso, como o mutuário, que é o que recebe o empréstimo, tem a obrigação de devolver este valor de forma onerosa, aí neste caso o contrato é considerado um contrato oneroso e não um contrato gratuito, ok? Bom, além de unilateral e gratuito, o mútuo é um contrato temporário e o prazo em que este contrato vai produzir efeitos é aquele prazo estipulado pelas partes contratantes. Vai depender então da convenção das partes em relação ao tempo do contrato. Se não houver previsão contratual em relação ao período do contrato, aí então o Código Civil regulamenta da seguinte forma: se este empréstimo for para fins agrícolas, o contrato deve vigorar até a próxima colheita. Se for em relação ao empréstimo de dinheiro,
pelo menos esse prazo tem que ser de 30 dias. Ou, se for outra coisa emprestada, pelo espaço de tempo que declarar o mutuante. O mutuante, então, tem, neste caso, o direito potestativo de exigir a extinção do contrato quando ele entender adequado que aquele contrato deve ser extinto. E aí, então, é o caso de extinção por resilição unilateral, ou seja, por vontade própria do mutuante. Neste caso, o mutuante vai notificar o mutuário de que ele quer a extinção do contrato, o mutuário devolve a coisa da mesma espécie, quantidade ou qualidade para o mutuante, e aí então o contrato é extinto. Além disso, o contrato de mútuo ele tem a qualificação de ser um contrato pessoal. E é um contrato pessoal porque envolve as características pessoais das partes contratantes. É um contrato que deve ser feito sobre o critério da confiança entre as partes. Se eu estou emprestando, cedendo alguma coisa para alguém, para que esta pessoa depois me devolva, é óbvio que eu tenho que confiar na pessoa contratada, na pessoa que faz parte deste contrato, porque ela tem a obrigação depois de restituir o bem em favor do mutuante. Logo, é um contrato que envolve a confiança. Além disso, os contratos de mútuo são, regra geral, contratos informais, não há uma forma prevista na lei, e também os contratos de mútuo são contratos reais. Não basta a mera declaração de vontade entre o mutuante e o mutuário. Além das declarações de vontade, há necessidade de algo a mais, e este algo a mais é a entrega da coisa. Enquanto não houver a efetiva entrega da coisa do mutuante ao mutuário, não existe o contrato de mútuo. O contrato de mútuo, portanto, é classificado como sendo um contrato real. Bom, além disso, este contrato é translativo, porque ao ceder a coisa fungível, há uma transferência da propriedade. E agora o próprio mutuário é que se torna proprietário da coisa. E então ele vai se utilizar desta coisa, consumir esta coisa e depois devolver ao mutuante uma coisa similar da mesma quantidade, qualidade ou espécie da coisa originariamente cedida. Portanto, é um contrato translativo da propriedade. Isso também é uma diferença do mútuo para o comodato. No comodato não há transferência da propriedade, há apenas a transferência da posse, da disposição física da coisa, sem a transferência da propriedade. No mútuo, não. Como o empréstimo é para o próprio consumo do mutuário, o que se transfere é a propriedade da coisa fungível. E depois o mutuário tem a obrigação de restituir uma coisa similar ao mutuante, mas não a mesma coisa, porque a coisa cedida foi consumida. Por isso que se fala de empréstimo de consumo. Agora passamos a tratar do contrato de mútuo em relação aos menores. Bom, nestes casos em que o contrato é feito tendo como mutuário um incapaz pela sua menoridade, o artigo 558 trata da seguinte forma: o mútuo feito à pessoa menor, sem prévia autorização daquela sob cuja guarda estiver, não pode ser reavido nem do mutuário, nem de seus fiadores. Isso significa que este contrato feito com um absolutamente menor, ele será considerado nulo, portanto, quando o mutuário é menor de 16 anos, ou ele será considerado anulável na hipótese em que o mutuário é maior de 16 anos e menor de 18 anos. O que o código declara é que esta anulidade. Bom, pessoal, e em relação ao contrato de mútuo feito por um menor, feito por um incapaz, a incapacidade pela menoridade do mutuário gera que consequências jurídicas? Isso está previsto no artigo 558 do Código Civil. O mútuo feito à pessoa menor, sem a prévia autorização daquela sob cuja guarda estiver, não pode ser reavido nem do mutuário,
nem dos seus fiadores. Portanto, uma vez celebrado um contrato de mútuo com o menor, sem autorização do seu pai, tutor ou curador, dos seus pais, tutores ou curadores, este contrato será inválido. Será inválido de forma absoluta quando for feito por um menor de 16 anos, ou será considerado anulável quando realizado por um relativamente incapaz. O mutuário é maior de 16 anos e menor de 18. Desta forma, declarada a nulidade ou a anulabilidade do contrato, as partes deveriam ser restituídas à situação de origem, ou seja, deveria haver a devolução do bem em favor do mutuante, mais perdas e danos. Neste caso, o Código Civil ele protege o menor. E por esta regra do artigo 558, portanto, o mutuante que contratar com o menor não poderá exigir a restituição da coisa emprestada, nem perdas e danos, quando este contrato foi realizado pelo menor, sem autorização dos seus pais, tutores ou curadores. Portanto, neste caso, o mutuante fica no prejuízo. Ele empresta a coisa, o contrato é declarado nulo e ele não tem o direito de reaver a coisa do menor e nem dos seus fiadores. É esta a regra do artigo 558. E ainda a doutrina traz que esta regra ela deve ser estendida a todos os demais casos de incapacidade, não só, portanto, em relação à incapacidade decorrente da menoridade da parte, também para os outros casos de incapacidade, como, por exemplo, nos casos de contrato de mútuo praticado por pessoas que são ébrias habituais, pelos viciados em tóxicos, por aquelas pessoas que não podem exprimir a sua vontade e também pelos pródigos. Todos os demais casos de contratos de mútuo feito por relativamente incapaz, o mutuante não poderá, uma vez declarada a nulidade, a anulabilidade deste contrato, o mutuante não poderá reaver o bem emprestado, ok? Esta regra, no entanto, ela é excepcionada para as seguintes hipóteses, e estas hipóteses estão previstas no artigo 559 do Código Civil. Portanto, nas hipóteses do artigo 559, o mutuante pode sim reaver o bem quando o contrato for declarado inválido. São em quais situações? Quando este empréstimo é ratificado pelo responsável. Ou seja, o menor faz o contrato de mútuo, na qualidade de mutuário, sem autorização dos seus pais. E depois os pais, ou tutores ou curadores, ratificam este contrato. Neste caso, o mutuante terá direito de restituir o bem uma vez invalidado este contrato. Também, quando este empréstimo é para a obtenção de alimentos, quando o menor tiver bens auferidos com o seu trabalho para a garantia da dívida assumida, então neste caso ele pode responder pela restituição da coisa em favor do mutuante, e também quando este empréstimo foi revertido em favor do menor. Se o empréstimo foi revertido em seu favor, o mutuante poderá reaver a coisa emprestada depois de declarado inválido o contrato. Assim como quando este empréstimo é obtido de forma maliciosa pelo menor. O menor agiu de má fé, omitiu, por exemplo, a sua idade. Neste caso, como ele agiu com má fé, o mutuante tem direito de reaver a coisa quando o contrato é declarado inválido em razão deste vício. Por fim, quais são as formas de extinção do contrato de mútuo? O contrato de mútuo pode ser extinto pela caducidade, que é o decurso do prazo do contrato, pode ser extinto pela resolução, que é o inadimplemento da obrigação do mutuário de restituir a coisa em favor do mutuante, pode ser por resilição bilateral, ou seja, por acordo das próprias partes, que extinguem, por acordo próprio, por distrato, o contrato de empréstimo, o contrato de mútuo. E também pela morte do mutuário. Como é um contrato personalíssimo, se houver a morte do mutuário, automaticamente este contrato estará extinto. Portanto, pessoal, são estas os principais pontos relacionados ao contrato de mútuo. Ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula. Muito obrigado.